gravação para a posteridade. Então, bom dia a todos. Queria aqui, em nome da Unifametro, né, a Aurideia chegando. Funcionária aqui, também. Funcionária e o Gil Moura também. Também. Pessoal, está prestigiando. A gente tem aqui a equipe do GEPES toda, né, do Brasil, bacana demais. Mas, assim, o caso UniBB, ele é um caso realmente de sucesso, né? Uma referência de modelo de educação corporativa, até porque Banco do Brasil, Marcelo vai falar um pouquinho do perfil do banco, né? Mas é uma das primeiras universidades corporativas, né, a surgir no Brasil. Kelly, bom dia. Kelly do Super Lagoa. Tem muita gente de RH aqui também, viu, Marcelo? Do mercado. Responsabilidade. Então, responsabilidade, porque esse momento também está sendo benchmark, né? Esse modelo também bench para muitas organizações. Então, gente, eu queria que vocês agora só deixassem os seus áudios no Mood, e aí eu vou dar a palavra para o Marcelo, mas não mais também apresentar Marcelo Barquet, o gerente de Cultura e Pessoas do Banco do Brasil, responsável pelos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Marcelo é engenheiro pela Universidade de Taubaté, especialista em gestão de negócios e tecnologia para gestão de pessoas, atuou no Banco do Brasil como assessor na Diretoria de Cultura e Pessoas em Brasília e como gerente geral da agência em São Paulo. Então, é um executivo aí de carreira, né, ampla no Banco do Brasil. Marcelo, é uma roda de conversa, tá? Seja bem-vindo ao nosso palco virtual. E, obviamente, quem for tendo interesse em perguntar, vai postando no chat que a gente vai colocando aqui para o Marcelo. Eu vou também abrir aqui a apresentação do Marcelo e vou colocar aqui o Marcelo em cena. Marcelo, o palco é seu, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, né, professora, pelo convite. Falar da UniBB sempre é um orgulho para qualquer funcionário do Banco do Brasil. A gente tem muito orgulho mesmo dessa universidade, porque ela vem formando vários profissionais, não só para a instituição, mas assim também para o mercado, né? Então, como eu falei, é um orgulho falar da UniBB. A gente tem a apresentação aí, mas até antes da gente chegar na UniBB, né, acho que todos sabem, o Banco do Brasil é uma instituição bicentenária, né? E a educação sempre acompanhou desde a sua fundação. O primeiro departamento que a gente teve foi a DCED, que é o Departamento de Seleção e Desenvolvimento, foi criado em 1965. E aí a DCED começou a desenvolver, né, vários treinamentos presenciais e à distância, até que em 1995 a gente teve a criação da GDEP, que incorporou, né, a DCED e mais 2 departamentos de gestão de pessoas, o de controle pessoal e também o de recursos humanos, né? E aí, a partir daí que a gente começou a ter uma evolução grande na educação dentro do banco. Em 1998 foi criado a TV BB. Em 2000 a gente teve a criação de um catálogo de cursos à distância, até que em 2002, como a gente estava falando aqui antes de começar propriamente a palestra, a gente teve a criação da UniBB, né? Então, a Universidade Corporativa do Banco do Brasil foi criada em 11 de julho de 2002, e ela dá continuidade à evolução da educação corporativa dentro do Banco do Brasil, né? Aí a gente podia abrir a apresentação para a gente começar a falar um pouquinho propriamente aí da UniBB, né?
Então, a gente tem aí no primeiro slide qual é o papel da universidade, né? Então, o papel da universidade é desenvolver competências profissionais por meio da sistematização de ações educacionais que contribuem para a melhoria do desempenho organizacional e para o fortalecimento da imagem do banco. Esse papel ele já foi construído há bastante tempo, né, e ele se mantém até os dias de hoje. No próximo slide, a gente tem a visão da UNBB, né? Então, a visão da UNBB, diferentemente do papel da UNBB, né, ele passou por uma alteração em 2016 e foi incluído também ser uma universidade corporativa reconhecida nacionalmente e internacionalmente e também ser inovador. Então, o papel que a gente tem nos dias atuais é ser uma universidade corporativa inovadora, amplamente reconhecida por oferecer soluções educacionais de excelência, promover o desenvolvimento contínuo de seus públicos, potencializar os resultados do banco e fortalecer a cultura da organização. Então, a gente pode ver aí que ela está bem ligada à nossa estratégia corporativa, né, essa visão, e realmente o que a gente quer com a UNBB é fortalecer essa imagem do banco, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A estrutura E aí, Marcelo, bem bacana quando você coloca na própria missão a educação como estratégia de negócio e trabalhando também dentro do conceito, né, de educação corporativa como um grande guarda-chuva. E eu acho bacana porque você coloca públicos, que são exatamente os demais stakeholders da empresa, né? Não Exatamente. só os funcionários, mas você vai nos mostrar daqui a pouquinho, né, quais são os outros públicos que a UNBB também atende, principalmente fortalecer a cultura, que é também um dos princípios, né, de disseminar a cultura intensivamente. Isso, e até nesse slide aí da estrutura, ele tá um pouco defasado, né? A gente teve uma remodelagem na nossa diretoria de pessoas, que passou a se chamar diretoria de cultura e pessoas, e o cultura, ele vem antes, justamente porque a gente passou a ser um agente de transformação da cultura, né? E aí, nessa remodelagem, a educação corporativa, né, a gerência de educação corporativa, ela absorveu também a divisão de recrutamento e seleção e também a divisão de avaliação de desempenho. Então, além dessas 5 divisões, né, que hoje a gente chama de gerência de soluções, que a gente tem na educação corporativa, a gente também tem a gerência de recrutamento e seleção e a de avaliação de desempenho. Mas, seguindo nesse slide aí, a gente tem a primeira divisão, né, a primeira gerência de solução, que é o planejamento educacional. No caso do planejamento educacional, essa divisão fica responsável pelos planejamento de orçamento anual, contratação, gestão dos programas, processo de contratação de treinamentos, diagnóstico e avaliações das necessidades de capacitação e também pelo sistema tecnológico do Educa, que é um sistema da educação corporativa que conversa com os outros sistemas de gestão de pessoas. É válido lembrar também que a gerência de educação corporativa, ela fica localizada, né, a sede dela é em Brasília, a gente tem um gerente de soluções que coordena a UNBB, porém, mais 4 gerentes de soluções que apoiam dentro dessas áreas que eu citei, que estou citando, né? Aí, assim, no próximo slide, a gente tem na próxima, pode voltar, por favor. Na próxima divisão, a gente tem a área de tecnologia educacional, que ela é responsável pela governança dos meios de oferta dos treinamentos à distância. Então, ela faz a governança do portal da UNBB, do UNBB Mobile, da biblioteca virtual e também da ferramenta que a gente tem de solicitação para livros físicos, que eu vou falar um pouco mais à frente das bibliotecas que a gente possui, né? A gente também tem a educação continuada, essa divisão ela é responsável por todos os programas
de educação de nível superior, então graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e também pela gestão de ações das ofertas dos treinamentos de idiomas. Hoje o banco patrocina sete idiomas: inglês, espanhol, alemão, chinês, francês, italiano e japonês, se eu não estiver errado. Ele também faz a gestão das certificações, tanto as internas, as legais e as profissionais. As duas últimas ali, as de soluções, né, que são as divisões de soluções educacionais, são áreas que desenvolvem propriamente os treinamentos internos. E aí a gente tem uma com foco no negócio, né, e a outra com foco na gestão de lideranças. Então, essa aí é a estrutura hoje que a gente tem da Universidade Corporativa dentro do Banco do Brasil. Os drives da UNBB, a gente pode considerar como se eles fossem os nossos direcionadores, né? Então, os nossos direcionadores hoje são pessoas, valor para o negócio e pensar digital. Então, a gente não consegue estruturar nenhuma ação se a gente não olhar para esse tripé. E aí, assim, a gente tem que ter o foco nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas, na importância das pessoas. A gente tem que ter foco no negócio da empresa. Todas as ações que a gente for iniciar precisam estar atreladas à estratégia corporativa do Banco do Brasil e também ao negócio, né? E a gente então, também... tá muito bacana esse drive, né, Marcelo? Desculpa eu te interromper. Claro, fica à vontade. Só para potencializar a sua fala, é totalmente alinhado, né? Valor para o negócio, gerando valor para o negócio, e esse pensar digital, né? Quer dizer, a gente hoje tem esse mindset ainda fixo, mas o pensar digital é esse novo normal. Então, exatamente, as organizações, né, já estão, né, adiante, na vanguarda nesse momento. A gente precisa pensar digital, né? A gente precisa pensar tanto em promover ações, né, para a transformação digital, quanto também pensar digitalmente na oferta e disponibilização desses treinamentos, né? Eu acho que a pandemia, se a gente... até é ruim falar isso, mas se a gente tem alguma coisa boa que ela trouxe, foi essa aceleração da transformação digital, né? A gente tem utilizado muito aqui hoje dentro do banco os canais digitais, né? Como eu falei, esse daqui é a primeira live que a gente está fazendo aqui na GEPS Nordeste 2 com parceiros externos, mas a gente tem feito muitas lives e a gente tem chamado de em-live, né? Porque é o encontro de líderes virtual, né? Com os parceiros aqui internamente. Então, eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe nesse sentido foi essa aceleração da transformação digital em si, né? E aí hoje a gente entende que todos os bancos, né, todas as instituições financeiras, elas estão passando por essa transformação. Então eles estão investindo em tecnologia constantemente. E acaba que os produtos e serviços do banco, eles ficam parecidos, né, de todos os bancos. Então, como a própria professora falou ali, né, uma coisa está ligada à outra, porque para a gente, a inovação é investir nas pessoas e apoiar essa mudança de mindset, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir gerar o valor para o negócio e também para os nossos clientes. Então, é exatamente isso que a professora Tereza nos falou. Nesse slide, a gente entra um pouquinho no modelo do Banco do Brasil e também da Universidade Corporativa, né? O modelo do banco, ele é baseado em competências. Então, toda a organização da empresa, ela é baseada nesse modelo e anualmente a gente tem a revisão da estratégia corporativa. E aí, a partir dessa revisão, né, a partir dessa definição da estratégia, é que a gente vai derivar isso para as competências que a organização precisa ter para dar suporte a esse objetivo estratégico. Então, nesse momento, né, nesse mapeamento das competências profissionais, que a gente vai verificar quais são aquelas competências que ainda não estão instaladas e precisam ser instaladas. A gente vai verificar quais são as que já estão instaladas e que precisam ser fortalecidas, e também aquelas que precisam, aquelas lacunas de desempenho que precisam ser também desenvolvidas, né? Eu acho que aqui talvez até a professora Tereza vai me ajudar aí. Esse modelo de competências, ele nasceu, né, ele surgiu em meados da década de 50, lá na França.
E aí, ao longo dos anos, ele foi incorporando outras teorias, e com a evolução dessas teorias, né, o banco adotou um modelo francês, que é definido pelo Le Boteff e pelo Zarifian, e que ele congrega, como está aí no slide, o conhecimento, a habilidade e as atitudes, mas não só isso, né, como isso também é entregue. Então, assim, eu posso ter habilidade e posso não desempenhar bem, eu posso ter conhecimento, mas não realizar uma entrega, e também eu posso ter atitude, mas não ter processos e sistemas que me permitam fazer essa entrega, né? Então, quando a gente pensa nessa lógica, né, de competências como organização do Banco do Brasil ou do modelo de gestão do banco, e quando a gente traz isso para a UNBB, a gente tem que entender a competência como se fosse um produto, né? Um produto da aprendizagem para gerar o desempenho dos nossos funcionários. E aí, quando a gente coloca aí no slide que a aprendizagem é o processo pelo meio, o processo ou meio pelo qual se adquire a competência, e mais embaixo a gente também coloca ali que é o desempenho, o desempenho é a manifestação, né, do indivíduo, desempenho é a manifestação do que o indivíduo aprendeu e a expressão de sua competência numa realidade de trabalho, né? Então, por meio dessa percepção de modelo de gestão que a gente acaba estruturando todas as nossas ações internamente. E aí é nesse modelo, né, que a gente acaba fazendo as organizações das dependências, das competências que a gente precisa ter. Então, a gente faz todo um mapeamento de quais são aquelas competências fundamentais para os funcionários, e essas competências estão diretamente ligadas à nossa estratégia corporativa. Então, todas as competências fundamentais que são mapeadas, elas olham para as competências organizacionais e, a partir disso, é que faz com que elas se tornem competências fundamentais. E aí ela é uma competência fundamental a todos os funcionários do Banco do Brasil, né? Isso daí está muito relacionado ao nosso modelo de negócio, né? O modelo de negócio que a gente adota aqui dentro do banco. Além das competências fundamentais, ainda naquele slide, professor, a gente tem as competências gerenciais. Essas competências são para aqueles funcionários que fazem gestão de equipe. E também temos as competências específicas. Essas competências específicas, elas vão depender da especificidade de cada área, né? Então, aí a gente completa aí o mapeamento das competências. Toda vez que esse mapeamento ele é feito durante a revisão anual que a gente tem da nossa estratégia corporativa. E aí, todas as unidades estratégicas do banco, eles avaliam as suas necessidades de capacitação. Eles verificam quais são as lacunas de desempenho ou fazem um diagnóstico de uma necessidade de aprendizado. E aí a gente tem duas frentes, né, duas etapas aí que a gente considera. Essa primeira, que é a que eu falei, que é a proativa, que é durante a revisão da estratégia corporativa, que as unidades verificam a necessidade de uma capacitação. E tem uma segunda, que ela pode ser considerada reativa ou corretiva, como está aí no slide, que é o DANTE, né, que é o diagnóstico de análise de necessidade de treinamentos, e que essas unidades estratégicas, elas podem solicitar à universidade corporativa, a qualquer momento, uma nova solução para um produto ou para uma nova forma de atuação que eles estão realizando lá na unidade estratégica. E aí, a partir desse momento, a gente vai identificar, né, se essa necessidade é real, e aí a gente parte para ali efetivamente desenvolver a solução de aprendizagem. E aí essa solução, elas podem ser tanto as formais, onde a gente desenvolve internamente ou contrata no mercado. Isso daí vai depender se esse conhecimento que a gente vai desenvolver, ele vai ser um conhecimento interno, né, que só o banco tem, ou se existe alguma justificativa para a gente ir ao mercado, se esse tipo de conhecimento já existe no mercado, né, e aí a gente vai buscar fora e incorpora, né, dentro das nossas soluções. E a gente também Marcelo, me permita, quando você coloca esse teu modelo muito alinhado ao negócio,
UNBB, você trabalha, eu não sei se você ainda vai apresentar à frente, se eu estou me antecipando, mas quando, dentro já do mapeamento de competências, alinhado a gerar o valor a essa capacidade de entrega, você já estabelece as trilhas de aprendizagem, não é isso? Sejam Perfeito. formais ou informais. Perfeito. A gente vai abordar as trilhas um pouco mais à frente, mas é exatamente isso. Assim que a gente identifica, né, qual tipo de ação ou de solução que a gente vai desenvolver, é que a gente vai para as trilhas. É exatamente isso, e a gente vai abordar mais ali na frente. E essas soluções, como eu falei também, professora, não precisam necessariamente ser formais, ou seja, não precisa ser um treinamento, né? Elas podem ser por exemplo, uma rotação de cargos dentro da empresa. Eu posso também promover a aprendizagem por experiência dentro de uma unidade, realizando dinâmicas. Enfim, não necessariamente ela vai ser uma solução, um curso, né? Não vou ter um curso como uma solução. Então, pode ter outras soluções que apoiem essa troca de informação dentro da organização e que façam a gestão dessa divulgação do conhecimento para melhorar aquelas lacunas que a gente conseguiu mapear, né? E aí, a partir disso, é que a gente vai construir qual é a melhor forma de atendimento, considerando o público da ação. Esse é um elemento bastante importante, né? Porque dependendo da quantidade de pessoas que eu vou ter que treinar, eu preciso construir uma estratégia para ter o orçamento, né? E aí entra lá aquela divisão que eu falei lá em cima, e também se eu vou ter gestão para isso. Porque dependendo, como eu falei anteriormente, se for um conhecimento, né, ou uma coisa muito pontual, a gente pode buscar alternativas no mercado. E aí a gente incorpora esse conhecimento dentro da universidade corporativa, e aí a gente acaba tendo, assim, diversas possibilidades de desenvolvimento dentro da UNBB, né? Então, a gente não está limitado somente... Pois não. E aí, Marcelo, é óbvio que é uma instituição financeira e é muito mais fácil a gente falar de orçamento, né, para esse modelo tão complexo como é a UNBB. Como é que vocês fazem esse orçamento de todo esse investimento para a educação corporativa do banco? Existe alguma verba? Isso, obviamente, é inserido em cada centro de custo? Como é que é feito isso? Então, como eu falei ali atrás, né, quando a gente tem essa revisão da estratégia corporativa e as áreas demandam criações de soluções para desenvolver competências que ainda eles não têm desenvolvidas ou para aprimorar essa competência, na hora do desenvolvimento da solução, a universidade corporativa já leva em consideração os treinamentos, com base em com muitas variáveis, né? Então, seja ela a quantidade de pessoas que vão ser treinadas, o tipo de solução que a gente vai utilizar, e também avalia o retorno disso. Eu vou falar um pouco mais à frente ali das avaliações, né? Mas já dando um spoiler, né? A avaliação de impacto na organização é a mais complexa, é o nível mais complexo, e a gente não costuma fazer para todos os treinamentos, porque muitas vezes essa avaliação de impacto na organização fica mais custosa do que propriamente o desenvolvimento da solução, né? Então, para esse ano, inclusive, a gente teve uma mudança na questão dos treinamentos presenciais. A gente, como GEPES regional, a gente, trabalhando com o BIP, né, a gente fez uma consulta ao nosso maior parceiro, que é a Rede Varejo, verificando quais eram aqueles cursos presenciais que eles tinham interesse, e aí, depois que eles demonstraram interesse, a gente fez já previamente para passar para a universidade corporativa quais eram os custos estimados dos treinamentos presenciais, considerando deslocamento, considerando hospedagem, enfim, vários itens ali, e aí a gente já fez essa prévia
para a universidade corporativa, mas são muitas variáveis que eles analisam na hora de desenvolver a solução para ver se é válido ou não. E aí a gente vai falar um pouquinho ali, eu vi que a Ilana colocou que está curiosa, eu vou ser sincero para vocês, né, que é a primeira vez que eu estou fazendo a apresentação da UNBB e eu peguei bastante informação com o pessoal da universidade e essa parte de avaliação eu também achei bem interessante. Quando a gente chegar lá, a gente pode abordar um pouquinho mais. E aí, como eu falei, para dar conta de tudo isso que a gente está falando, né, a gente tem aí hoje 18 unidades regionais, que são as GEPs, né, que hoje a gente está trabalhando como gestão de cultura e pessoas. Então, eu sou um desses gestores que coordenam essa GEPs, né, aqui a gente, como eu falei, a gente está na GEPs Nordeste 2, a GEPs Nordeste 2, ela tem como jurisdição o Ceará, o Piauí e o Maranhão. A Aval, ela está lá no Paraná agora, com a GEPs Curitiba, e aí a gente tem 8 plataformas. Como a gente tem 3 estados aqui, né, 2 dessas 8 plataformas são nossas, uma no Maranhão e uma no Piauí, né. A rede GEPs, como eu falei antes também para a professora, a gente teve uma reestruturação, né, na verdade não vou chamar de reestruturação, vou chamar de uma remodelagem. A gente saiu bastante da parte de processos, né, e a gente criou dentro dessas 18, 3 gerências regionais especializadas, que elas absorveram todos os processos da rede GEPs, e a gente ficou como GEPs de assessoramento. A gente presta assessoria utilizando os nossos BPs para os nossos parceiros internos, né, então hoje a gente está estruturado desse modelo, e a gente também é considerado os campos, né. Eu vou até roubar uma fala da Valéria, que ela falou numa das nossas reuniões, que a gente, os gestores da GEP, são os reitores da universidade corporativa. Então, a gente está aqui justamente para dar segmento e coordenar as ações presenciais, sejam elas os cursos institucionalizados ou também aqueles cursos regionais. Hoje a gente está trabalhando muito mais em rede. A gente recentemente até lançou um projeto que foi que veio aí ao encontro dessa pandemia, né, que é justamente para auxiliar os nossos funcionários que estão passando por todas essas dificuldades, né, mesmo aqueles que estão em home office, é tudo novo, né, então a gente lançou um projeto que chama Um Novo Olhar, e esse projeto está sendo realizado pela gente e foi planejado pela gente, então a rede GEPs ganhou bastante força nesses últimos meses. E aí a gente tem também uma infraestrutura tecnológica, né, para dar suporte para todos os funcionários do Banco do Brasil, aqui no Brasil e também no exterior. E aí ele é composto pelo portal UNBB e também pelo app UNBB Mobile. Esses 2 aplicativos, né, tanto no desktop quanto no mobile, ele está disponível para os funcionários acessarem 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então, eles têm uma senha de portal externo, eles vão lá, acessam e realizam os treinamentos que eles desejarem. Aí a gente entra um pouquinho nas novidades, né, nas inovações. Esse que está na tela aí é um projeto piloto que a gente ainda está em piloto, eu vou explicar o porquê, que é uma frente que a gente comprou 259 tablets para substituir o material impresso. Hoje o piloto está acontecendo somente na GEPs em Brasília, e aí essa forma de aprendizagem, né, utilizando os tablets, ela possibilita várias interações dentro desse tablet, né, que antes a gente não podia ter. Então a gente pode ter música, imagens, animação, gamificação, infográficos, e tudo isso promove uma interatividade e também uma economia de recursos. Eu falei que ainda é um projeto piloto, porque quando a gente... aquela coisa do orçamento, né, do investimento. No caso dos tablets, é o nosso maior desafio, justificar esse investimento, porque quando a gente fala de capacitação, é difícil a gente... É complicado a gente fazer essa análise, né, do retorno no investimento. E aí, quando a gente vai solicitar esse investimento fixo, a gente não pode ter um retorno zero ou negativo. Então, a gente precisa tangibilizar de fato como que a gente vai reverter esse resultado para a nossa organização.
Então, a gente está avançando nesse tema do tablet, a gente ainda não tem uma definição de como avaliar esse retorno, mas é um projeto bem legal. Eu participei, enquanto assessor da Diretoria de Cultura de Pessoas, de uma turma utilizando o tablet, ele é bem dinâmico. Também tá aí que a GEPS, né, todas as GEPS, elas possuem Wi-Fi hoje, então ele fica conectado pelo Wi-Fi da GEPS, o funcionário usa a matrícula e a sua senha pessoal para acessar, então é um projeto que ainda tem que se desenvolver, mas que é bastante interessante para a gente, né. No próximo slide, a gente fala da navegação, né, da experiência da navegação. Então, a gente tem uma experiência integrada. Todos os elementos que a gente tem dentro do desktop, a gente também oferece no mobile. E todas essas soluções educacionais, elas são oferecidas em 3 idiomas. Então, como a gente tem cerca de 1.000 funcionários no exterior, a gente oferece em português, inglês e espanhol. E além disso também, a gente tem, dentro do app, ele é 100% responsivo para as pessoas com deficiência auditiva. E ainda a gente tem também um ambiente próprio para deficiente visual, né? A gente tem cerca de 250 deficientes visuais no banco, então a gente está desenvolvendo ainda esse ambiente, mas ele já consegue acessar alguns conteúdos lá dentro. O próximo slide a gente vai falar de gamificação, né? Então, quando a gente fala de gamificação na universidade corporativa, a gente não fala só de gamificação do treinamento em si. A gente fala de gamificação também do portal. E aí, o funcionário ele é estimulado constantemente a se superar dentro do portal MBB. Então, para isso, a gente estabeleceu aí algumas badges, né, que são como se fossem distintivos, e aí eles são concedidos em várias frentes que a gente acha importante para engajar, para o engajamento do nosso funcionário. E também para estimular esse processo de aprendizagem dele, né? E aí todas essas badges, elas derivam em ações de reconhecimento, também para pontuar alguns comportamentos dos nossos funcionários. E aí a gente vai promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e colaborativa e também estimulando o protagonismo e a autonomia do próprio funcionário dentro do seu processo de desenvolvimento. Algumas badges, né, são bem interessantes, porque a gente tem uma ali de nota média dos treinamentos. Então, aquele funcionário que recebe essa badge, né, vamos dizer assim, que ele está acima da média dos demais. Então, gera várias ações de reconhecimento e também acaba integrando com os outros sistemas do banco, outros sistemas de gestão de pessoas do Banco do Brasil, né? No próximo slide, a gente entra um pouco nas diferentes mídias e estratégias que a gente utiliza. Hoje, a gente utiliza bastante vídeos, assim, vídeos curtos, de aproximadamente 3 a 5 minutos, né? Esses vídeos eles são organizados num carrossel de mais ou menos 1 hora. E cada vídeo ele tem que ter uma lógica em si mesmo, né? Mas ele também precisa estar dentro desse conjunto que é estabelecido nesse carrossel. Ele precisa ter um objetivo claro e também, assim, após o treinamento, a gente precisa conseguir medir o desempenho do funcionário após esse treinamento, né? Então, a gente tem utilizado bastante, temos vários... deu branco agora o nome, desculpa. Vários treinamentos que a gente tem que a gente utiliza vídeo, né? A gente grava, inclusive, palestras que são realizadas, eu vou falar mais à frente, para os nossos executivos, o alto escalão da empresa, e também são disponibilizados posteriormente lá. A gente também trabalha muito com infográfico, porque ele permite rapidamente a gente estruturar um modelo mais complexo e uma maior quantidade de informações na mesma página, né? Ele traz informações bastante relevantes para a gente, numa mesma página. A gente tem audioaulas, né? E aí a gente tem focado bastante na Rádio NBB e também nos podcasts. Inclusive, nesse projeto que eu falei, que a gente lançou agora durante a pandemia, a primeira frente foram podcasts que a gente gravou com os nossos próprios funcionários da Rede GEPS.
E aí, essas soluções acabam sendo mais baratas, né? E também, só que por outro lado, elas são rapidamente consumidas pelos funcionários. Então, é uma mídia que é legal de ser realizada, porque ela acaba facilitando a utilização, o consumo pelo funcionário, porque ele pode... E o engajamento, né? Porque Exatamente. São pessoas. Essa estratégia dos próprios JEPs, né? Como multiplicadores internos e outros, né? E outros colaboradores, é uma estratégia realmente que é uma economia, mas tem uma capacidade, um impacto muito bom. E vocês estão também usando o que a gente chama de pílulas, né, de conhecimento, que é justamente vídeos curtos, podcasts, né, esses carrosséis que são muito bacanas, o próprio infográfico. A gente tem no nosso modelo de ensino hoje da Unifametro, tá, Marcelo? E a gente desde já quer depois conversar mais com você em função dessas estratégias de aprendizagem que vocês estão usando, porque a gente tem desenvolvido muito isso também, né? Infográficos, podcasts, esses vídeos curtos, o carrossel, propriamente, e são metodologias que realmente hoje precisam ser rápidas e que gerem realmente a aprendizagem, né? Só uma observação que ela falou em infográfico, né? Eu utilizo bastante no programa Integrador, que é um projeto para integrar, né, as disciplinas, e isso mobiliza muito os nossos estudantes, né? É algo assim, fácil de compreensão, né? Bem atrativo, e acaba realmente repercutindo muito bem na questão do aprendizado. É uma solução muito interessante que está utilizando. Bacana, professora, é verdade. A gente, eu vi o Mário, que é o nosso funcionário também, que entrou aí, se eu não me engano, ele está aí. A gente, nesse projeto que eu falei do Novo Olhar, a gente desenvolveu um infográfico interativo. Ele é bem legal. Então, dentro do próprio infográfico, a gente consegue derivar para podcasts e também para conteúdos textuais, né? Então, realmente, eles engajam bastante. É mais fácil de ser consumido, porque o funcionário não necessariamente precisa estar olhando ali o material, ele pode estar, sei lá, almoçando, jantando, enfim, tomando banho e ouvindo o podcast. E isso contribui realmente bastante para o engajamento dos nossos funcionários. A gente pode conversar sim. Eu queria só fazer uma correção que a Val colocou ali. Essa informação dos tablets que eu recebi do pessoal da Universidade Corporativa, que só tinha em Brasília, mas ela está falando que no Paraná também tem tablet, tá, gente? E o podcast, como a Maria colocou ali, a gente aborda aí nessa parte de audioaulas. Então, dando continuidade, né, e obrigado. Professor, eu falo bastante rápido, isso é normal, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar, porque é o meu jeito mesmo. Desculpa se eu estiver indo muito rápido. Marcelo, está ótimo. A gente aqui, está todo mundo dizendo que está muito bacana, e a Valéria está dizendo que você está aprovado, está excelente. A Val é nossa... se a gente quer caminhar dentro do banco, a gente mira na Val, né? Que daí a gente tem certeza que vai ter sucesso. Val é acelerada, saudades dela, mas Marcelo veio aí compor, viu? E está mandando bem, Marcelo. Vamos lá. Obrigado. Então, a gente também tem e-books, os impressos, que são os materiais dos treinamentos presenciais, né? Tutoriais eletrônicos. Aí a gente tem, nesses tutoriais eletrônicos, uma aba dentro da Universidade Corporativa de mentoria. E lá, os funcionários mais experientes, eles se tornam mentores dos funcionários que estão se desenvolvendo no cargo atual, ou se eles querem também ascender dentro da organização, né? Aí, esses três últimos, a gente tem slides próprios deles aí, se a senhora puder, se você, desculpa, puder ir continuar, né, a gente vai apresentando. Então, a gente utiliza bastante animação para tangibilizar a organização da aprendizagem. Então, a gente não utiliza só vídeos com pessoas reais, né, mas também essas animações. E essas animações, elas sempre estão baseadas num contexto de trabalho.
Esse próximo, pode passar, são os jogos educacionais que a gente tem, onde o funcionário, esse daí especificamente, né, o funcionário é convidado a fazer uma gestão de uma cidade dentro de uma perspectiva de sustentabilidade em que ele tem que equilibrar, né, que balancear os investimentos e também os orçamentos em educação, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Então, isso daí, né, essa ação, né, essa solução demonstra que o Banco do Brasil também tem uma preocupação muito grande com o seu papel social e com a sustentabilidade dos negócios, tá? Os próximos 2 slides são as bibliotecas. Então, a gente tem dois tipos de biblioteca, né, uma virtual, que está aí na tela, que a gente tem mais de 7.000 exemplares, são todos livros alinhados à estratégia do banco, como inovação, transformação digital e desenvolvimento de competências, né? E os livros, até tá a telinha aí, não sei se dá para enxergar legal, eles são, como eu falei, né? A gente tem a gestão ali dentro da UNBB e o funcionário pode solicitar a qualquer momento um dos livros lá dentro dessa biblioteca virtual. E a biblioteca física, nós temos 2. Nós temos uma no CCBB, em Brasília, que tem 102.000 exemplares, e aí é um acervo mais técnico, que está muito focado nas pesquisas que foram feitas para o banco e também pelo banco, e tem um material técnico de livros de administração, economia, direito, tecnologia, que são todas áreas prioritárias hoje para o Banco do Brasil. E também a gente tem a biblioteca no Rio de Janeiro, que aí ela tem 150.000 exemplares, mas tem um foco diferente. O foco dela é no atendimento da sociedade como um todo. Então, a gente tem um acervo lá, que eu acho que, se eu não me engano, é um dos mais antigos e mais raros do país. A gente tem uma coleção muito importante na área de artes, literatura, poesia, e que não estão diretamente focados no negócio da empresa, mas, como eu falei ali em cima, o banco entende como papel social dele promover essa cultura e o desenvolvimento na sociedade, né? A gente parte aí para o Help Card. Esse Help Card eu acho bastante interessante. A professora falou que eu fui assessor, gerente de agência, né? Mas eu também fui gerente PJ, e na minha época, lá em 2012, 2013, a gente não tinha uma solução dessa. E como que ela funciona? É uma ajuda que o funcionário tem na palma da mão. Então, quando o gerente PJ ele vai em alguma visita, né, esse Help Card ajuda ele a se preparar. Ali vai ter tudo que ele tem para fazer antes, durante e também depois da visita. Inclusive, durante a visita, ele pode logar ali, né, e verificar se ele está conduzindo a visita da maneira mais correta. Mas o que é legal também é que a gente mostra que a universidade corporativa, nem sempre, ela replica, né, replica essas soluções nos 2 ambientes, apesar de eles estarem integrados. Então, essa solução é uma solução exclusiva para o mobile, e do mesmo modo, a gente tem algumas soluções que são exclusivas para o desktop. E aí, quando o funcionário acessa essa solução em um dos 2 portais, ele direciona para o outro. Então, tem alguns treinamentos, quando você vai pelo mobile, ele fala, essa solução é exclusiva para a realização no desktop. Esse próximo... O que você está querendo dizer com Help Card é como se fosse um checklist que o gerente de PJ ele teria que seguir, é isso, Marcelo? O nome é Help Card, mas é uma ajuda, exatamente. Tem toda uma estrutura dentro dele, né, uma metodologia que auxilia o funcionário. Na hora que ele vai fazer a visita, ele acessa lá e aí tem como se fosse um checklist, mas ele é interativo, né? Ele demonstra com uma imagem ali, como se ele estivesse no ambiente, e aí você vai clicando e vai te apresentando as soluções que você tem que realizar antes, depois e durante a visita. Pode ser que você ainda eu esteja dando algum spoiler do que você ainda vai dizer, Marcelo, mas esse conjunto, né, muito complexo de mídias, de estratégias de aprendizagem, são desenvolvedores internos ou uma complexa rede de fornecedores que vocês têm? Não, a gente tem uma empresa parceira.
eu não sei se eu posso falar o nome, mas é a Ciatec. Ela que auxilia no desenvolvimento tanto do app mobile quanto do portal. Entendi. Vamos lá. E aí a gente chega aí nessa aprendizagem imersiva. Esse óculos é um óculos 360 graus e inclusive, a gente foi considerada a universidade corporativa mais inovadora do mundo, porque a gente fez uma capacitação todo nesse modelo da imersão. Quando foi ter a capacitação do novo modelo de atendimento digital das agências de estilo, né, que é um segmento que a gente tem aqui no banco, toda a capacitação foi feita por meio desse óculos. Então, o funcionário ele tinha uma experiência de trabalho como se ele estivesse numa agência, dentro desse modelo digital. E aí ele podia fazer escolhas apenas olhando para um dos pontos lá. Então, vamos supor, um exemplo, se ele fosse atender um cliente, ele olhava para um ponto para dizer se ele ia atender o cliente por telefone, ou pela ferramenta de chat, ou por vídeo. E aí, depois que ele fazia essas escolhas, né, ele ia sendo direcionado e se ele fizesse alguma escolha que não fosse a mais correta, ele era orientado a rever essa decisão e voltava para o início, né? Então, ele ajudava ele a refletir se aquela escolha foi a melhor e se a decisão foi a correta. Então, a gente fez todo um treinamento, treinou todos os funcionários com esse óculos e por isso a gente recebeu um prêmio de universidade corporativa mais inovadora do mundo. É legal assim também falar, né, que hoje a gente esse óculos ele é pouco utilizado porque o custo de um minuto do vídeo é mais de 50 mil reais. Então a gente ainda teve essa experiência, mas não seguiu com essa frente, mas a gente pretende retomar. A gente também tem uma solução que é a próxima, que é o Clube Pro, que onde o banco tem parcerias com empresas que estão ligadas às áreas de cultura, educação e qualidade de vida. E essas empresas oferecem desconto para os funcionários e também para os familiares. Se o funcionário ativar, por exemplo, o localizador dele, eu estou aqui em Fortaleza, eu seleciono pelo meu localizador, automaticamente vão aparecer várias empresas de escola, livraria, enfim, de esportes. Todas essas empresas elas vão aparecer com qual tipo de serviço elas oferecem e também com qual é o desconto que ela está aplicando para o funcionário e para os seus familiares. Por outro lado, se eu quiser, por exemplo, se eu for passar um mês em Curitiba, lá com a Val, aí eu coloco a área de Curitiba e ele vai também me identificar essas empresas lá em Curitiba. Se eu não me engano, só uma observação, se eu não me engano, essa geolocalização, a UNBB é a única universidade corporativa do país que possui. Então, nenhuma outra universidade tem essa solução. No próximo slide, a gente tem o espaço no IBB. Algumas unidades do banco, principalmente as unidades de varejo, né, as agências, os funcionários têm uma certa dificuldade de realizar os treinamentos, né, por conta justamente do modelo de atendimento, né? Então, eles trabalham 6 horas, né, e durante todo esse tempo eles passam atendendo os clientes. Então, não tinha, em algumas agências, não tinha um outro equipamento disponível para os funcionários realizarem os seus treinamentos e promover ali o desenvolvimento das suas competências. Então, nesse sentido, o banco disponibilizou 500 unidades, que é essa imagem que está aí na tela de vocês, justamente para promover o desenvolvimento de competências para a melhoria da qualidade do atendimento dos clientes. Então, são espaços customizados que o funcionário tem e ele pode, durante a jornada de trabalho dele, se direcionar, é óbvio, acordado com o seu gestor, e realizar o treinamento nesse espaço. Então, acho que aí a gente chega na questão das trias que a professora falou, né? Que é como a gente organiza todo esse volume de capacitação, né? Então, a gente tem um modelo, né, que também, voltando um pouco lá no Lebotef,
seria as trilhas que são caminhos alternativos e flexíveis para o desenvolvimento profissional e pessoal. A aprendizagem pode ocorrer por vários caminhos. As trilhas procuram conciliar as necessidades de competências da organização e os anseios pessoais por desenvolvimento e sucesso na carreira. E cada ponto de chegada representa um novo ponto de partida. O que isso quer dizer? Que cada funcionário tem um ponto de partida. Então, por isso que é uma trilha e não um trilho, né? Então, a gente sempre trabalha com soluções educacionais que não são obrigatórias. Então, todas as nossas soluções educacionais são optativas. E aí, o funcionário ele pode escolher se ele faz ou não de acordo com a área que ele trabalha ou com a formação de nível superior ou conhecimentos prévios, né? A gente organiza as trilhas sempre baseadas nos temas estratégicos, né? E normalmente esses temas são prioritários para a organização. E aí, a partir dessas temáticas e desse modelo de negócio, a gente desenvolve a trilha. Então, por exemplo, a gente tem uma trilha de marketing, a gente tem uma trilha de transformação digital, e também temos trilhas baseadas na estrutura de negócio, como atendimento pessoa física, atendimento pessoa jurídica, atendimento de agronegócio. Então, as nossas trilhas são organizadas de acordo com temas estratégicos para a nossa organização, tá? Aí nós temos o Game Desenvolver, que foi uma experiência muito exitosa para o banco, também recebeu alguns prêmios, né? Ele tem uma abordagem dinâmica e colaborativa e promovia muito o engajamento e o reconhecimento dos nossos funcionários. Na primeira jornada, que era o líder de si mesmo, o game teve 6 fases, né, que vocês estão vendo aí. Então, teve autoconhecimento, onde ele entendia o que ele queria, teve um mundo de trabalho, para ver onde o banco, quais as oportunidades que o banco trabalha, e depois a gestão, tanto da carreira, pessoas, processos e negócio, né. Esse game, ele foi destinado aos níveis iniciais de carreira do banco, então, aos escriturários e os assistentes, e justamente para eles entenderem qual é o papel deles dentro da organização e como também eles podiam se inserir dentro do banco, né? Na segunda fase, que foi a fase da jornada da transformação, aí a gente volta um pouco naquele pensar digital, né? A gente colocou justamente como uma lógica de que o banco precisa mudar, né? Ele precisa competir com as fintechs, ele precisa rever o modelo de negócio dele e mudar a forma que a gente trabalha, né? Então, isso tudo está alinhado com a nossa estratégia corporativa e o processo de transformação digital e cultural da empresa, né? Marcelo, e tem muito a ver também com essa guinada de posicionamento estratégico do banco, né? Eu não estou lembrada ao ano, mas até a gestão da marca, ela foi revitalizada, né? E aí, obviamente, toda essa questão, ela precisa ser transformada, né? Então, assim, esse processo de mindset digital, essa transformação digital, talvez seja muito característico mesmo das instituições financeiras, porque são elas que sempre vêm na vanguarda, né, da tecnologia, né? Foi praticamente o primeiro segmento, né, no mundo que ditou esse modelo digital, esse modelo de transformação tecnológico, né? Mas eu diria que, em função de outras instituições financeiras que eu conheço, né, essa transformação digital, ela vem acontecendo já desde quanto tempo, Marcelo? Essa mudança de mindset aí com vocês, com os colaboradores e com os clientes, né, Marcelo? Porque o que a gente vê que a pandemia também está trazendo é uma mudança mesmo de hábito. A geração 60+, que a gente chama de geração prateada, as pessoas que são aposentadas e que sentem necessidade
de estar todos os dias no banco para receber, né? São os clientes, os 60 mais, são aquelas pessoas que eu tenho um carinho muito especial, Marcelo, porque eu vejo muito elas sofrerem dentro do ambiente interno dos bancos por não terem, né, essa cultura e nem terem muito fortemente essa mudança essa virada de chave, né, para o digital. Então, a gente quer saber também como é que está sendo essa transformação digital, também com os clientes, né? As pessoas físicas do banco têm feito alguma coisa? Sim, sim. A transformação no banco, ela já tem a transformação digital, né? Já vem de bastante tempo, né? O nosso app, por exemplo, né? O app do Banco do Brasil e não da UniBB, ele é um dos mais premiados também e que é mais tem as melhores pontuações nas lojas de aplicativo, né? Então, a transformação do banco já vem acontecendo bastante tempo e com isso os nossos funcionários eles são incentivados a mostrar essa forma essa nova modelo de atuação, né, para os nossos clientes. A gente teve uma matéria, eu não vou me lembrar que ano que foi, mas de uma cliente que tem mais de 100 anos e utiliza o nosso app. Então, eu acho que uma das vantagens que o banco teve e que conseguiu estimular a utilização desse público, né, é a fácil manipulação do nosso app. Ele é muito dinâmico, o layout dele gera induções, então o banco vem trabalhando muito fortemente nisso, utilizando também inteligência artificial, mas a gente sabe que ainda temos muito que evoluir, né? Temos muito realmente, como você falou, clientes que ainda preferem ir na agência, mas com toda essa trilha, e aí acho que a gente pode entrar no próximo slide, até para responder essa pergunta, a gente tem aí uma trilha que é composta por 36 cursos com focos em diversas perspectivas de transformação digital. E aí, assim, quando a gente está falando de transformação digital, a gente não está falando só de cursos para capacitar para programação ou para tecnologia. Então, a gente está falando realmente de ter um mindset digital, de conseguir entender como funciona, por exemplo, um processo de comunicação, ou tratamento de dados, e a importância de Big Data e Analytics para a organização. Então, essa trilha, eu acho que auxilia os funcionários a compartilhar esse conhecimento de transformação digital com os clientes. E, consequentemente, os clientes passam a utilizar mais os nossos canais virtuais, né? Assim, eu não sei se eu consegui responder, mas é um pouco difícil mesmo. É um grande desafio que a gente tem atingir esse público. A gente sabe que o nosso app é muito utilizado agora com a pandemia, né? Inclusive, a gente até aqui na GEPS, a gente cedeu 3 colegas para o atendimento remoto dos questionamentos que entravam pelo WhatsApp. Então, o volume ficou tão grande da utilização, né? Porque a gente tem pelo número do saque do banco, se você cadastrar ele no WhatsApp, ele faz a interação primeiro via chatbot, né? E aí, se não resolver, ele cai para um atendimento humanizado. E aí, nessa linha, a gente cedeu 3 funcionários para dar conta do atendimento devido à quantidade de demandas que estavam entrando. Então, aumentou muito. Então, a gente imagina que os clientes, eles estão se adaptando bem às nossas tecnologias, mas a gente sabe que ainda tem muito a evoluir, né? Então, a gente tem essa trilha, né? E aí pode ir para o próximo, além dessa trilha da transformação digital, que ela atinge todos os funcionários do banco, a gente também adotou algumas soluções diferentes para algumas unidades estratégicas. Então, a gente promoveu um MBA corporativo totalmente customizado para a diretoria de tecnologia, para a diretoria de negócios digitais. Tem mais umas 2, agora eu não me recordo, mas a gente desenvolveu MBAs corporativos customizados para essas diretorias, né?
E para a alta cúpula da organização, a gente promoveu missões ao Vale do Silício. Aí aconteceu entre agosto de 2017 e outubro de 2018, e a gente enviou 38 gestores do Banco do Brasil para passarem uma semana lá no Vale do Silício. E aí eles foram para conhecer as principais empresas de tecnologia do mundo, e não só em termos de negócios bancários, mas também em termos de todos os negócios, porque a gente pode, por exemplo, pensar, né, por que a gente vai investir em se aprofundar no conhecimento de uma empresa farmacêutica lá do Vale do Silício? É porque essa empresa, além dela desenvolver pesquisas, né, e desenvolver outros aspectos, tem aspectos também que são importantes para a gente utilizar aqui dentro do banco. Por exemplo, como lidar com os desafios do varejo, né? Então, as visitas não foram exclusivamente para empresas que tratam de negócios bancários, né? E aí isso amplia muito a capacidade de reflexão dos nossos líderes, né? E aí a gente também permite que essa cultura e esses processos das outras organizações, eles possam ser incorporados e adaptados dentro do Banco do Brasil, né? Na formação desses líderes, a gente também adota algumas referências, né, que vem da teoria do Rancharan, e que fala que a gente precisa desenvolver em todos os níveis a liderança dentro da organização, e também preparar o funcionário, o profissional, né, não só para o cargo que ele está, mas também para o próximo cargo. E aí, para perguntar ali dos mecanismos, né, acho que é a maior curiosidade, eu vou falar mais à frente, tá, pessoal? Aí, para construir esse modelo, a gente estabeleceu um referencial de liderança dentro do banco e que vai nortear as nossas ações, né? E eles estão baseados em 3 direcionadores, que são pessoas, negócios e processo. E aí um segundo passo que a gente deu foi construir um modelo de gestão que a gente pudesse se identificar, e aí com esses referenciais que eu falei anteriormente, mais a teoria do Rancharan, eles poderiam ser incorporados dentro do Banco do Brasil, né? E aí a gente construiu uma trilha de liderança. No próximo slide, ela está um pouco mais ampliada, né? Marcelo, é bem legal você colocar isso, porque o modelo do Rancharan é o do pipeline da liderança. Na verdade, várias organizações estão pautando seus modelos, né, nesse modelo, nesse referencial, né? Então, eu percebi logo na jornada do líder de si mesmo, né, que vocês pontuaram muito bem. Então, aí a gente traz, né, no próximo slide, esse pipeline, né, que é um modelo com 4 passagens, né, e 6 níveis de liderança. E aí, cada nível, ele compartilha desafios e complexidade. Quanto mais alto a gente está, né, dentro desses níveis, mais complexo é. Então, a gente tem ali o líder de si mesmo, né, que o gestor, ele aprende antes dele aprender a liderar uma pessoa, ele precisa aprender a se liderar. Depois a gente tem o líderes de líderes, líderes de equipe, que daí eles já fizeram a primeira passagem, então indo para um próximo nível. Depois os líderes de líderes, que já tem um nível de complexidade e capacidade de abstração mais alto. E aí a gente parte para os 3 últimos níveis, que são os mais altos, né? O líder de líderes executivos, líder funcional e o líder corporativo. Então, como eu falei, quanto mais alto a gente sobe nesse nível de organização das trilhas, mais os treinamentos eles tendem a ser baseados em experiências profissionais, e a gente traz profissionais extremamente especializados e também caros, né? Mas essa necessidade de customização é viável, né? Então, quando eu vou falar que eu vou capacitar, por exemplo, o presidente ou o vice-presidente, eu vou buscar os referenciais e o apoio para promover essa capacitação em universidades no exterior. E aí a gente tem aí na próxima tela, né, quais são as nossas parcerias de universidades no exterior. Se você puder passar, professora. Sim, claro. Isso. E aí, então, e aí, quando a gente vai falar
por exemplo, no desenvolvimento de perspectiva de liderança desse público. Aí a gente conta com o apoio da Universidade de Colômbia, de Harvard também, né? Quando a gente vai falar em termos de estratégia de transformação, inovação, aí a gente se apoia no MIT. E no caso de economia, na Universidade de Chicago, né? Então, quanto mais alto a gente sobe nessa estruturação, menos o desenvolvimento dos treinamentos ele é interno e mais é de mercado. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais baixo a gente está na organização, mais o desenvolvimento é interno, e inclusive por conta do volume que a gente tem, né? E aí a gente vai menos ao mercado. No próximo slide, a gente traz alguns nomes, né, que participaram do ciclo de palestras com os nossos altos executivos, né? Então, a gente tem o Karnal, Gianni Ross, Sancharan, enfim. E aí também a gente traz algumas visitas, né, que foram realizadas no Vale do Silício, como Facebook, Google, Uber, HP. E tem um estágio que é para esse público, onde eles vão até as unidades estratégicas justamente para aproximar a estratégia corporativa das unidades de negócio. Então, é um programa bem legal. Esses executivos, diretores, eles vão até as unidades e participam lá de um dia de semana de atividades, como se fossem funcionários daquela dependência. E também temos programas de mentor e coach, né? A gente está com um tempo um pouco avançado, né? Eu vou dar uma acelerada aqui. Então, aí a gente tem, só na tela anterior, acho que tem o mapa de carreira, né? Só gostaria de falar um pouquinho dele. Ah, pulou, então acho que não foi. Será que tá na mais pro final? Tá, eu não acho que cortou o mapa de carreira, mas pro final não tá também, né? Mas eu vou falar aqui, o mapa de carreira é uma estratégia bastante importante dentro do banco. Ele é um programa, né, um projeto, que ele vai atingir aí todos os níveis, porque a gente está falando, até então, do desenvolvimento de líderes, né? E aí a gente vai partir para o desenvolvimento de todos os funcionários. Então, tá ali, ó, é o 34 aí. Pronto. Isso. Aí, quando esse mapa de carreira, o funcionário ele consegue identificar todas as unidades da empresa, seja operacionais, táticas ou estratégicas. E aí, dependendo do que ele faz a opção, né, pela carreira que ele quer seguir dentro do banco, aí a gente consegue se organizar melhor isso, para ele se organizar como ele vai chegar lá, né? Aí depois são números aí mesmo, né, que a gente mostrou, né, tem as certificações... Educação continuada. Isso. A gente tem aí o programa de educação continuada, né, algumas bolsas que foram concedidas em 2019, temos também o de idiomas, as certificações que estão válidas e as certificações que foram registradas em 2019. No próximo, a gente fala um pouco da certificação interna, né, que são certificações alinhadas a temas estratégicos do Banco do Brasil. Que mais? Acho que pode passar para a gente. Quando você fala, Marcelo, de certificações, né, uma temática muito bacana, porque não basta mais você ter um certificado. Você vai ter que, obviamente, aplicar essa competência e validar a certificação, é isso? Calma aí, eu não entendi a pergunta, desculpa. Veja, eu queria entender o conceito de certificações de vocês. A certificação hoje, ela não basta eu ter um certificado, eu tenho que aplicar aquele conhecimento em ação, eu tenho que aplicar para que essa competência seja validada? É isso que vocês falam das certificações? Isso, assim, o programa de certificações internas, ele é um programa voluntário, né, e onde o funcionário, ele pode optar por escolher até 3 temas para fazer semestralmente essa certificação. Então, ele vai fazer a certificação justamente para validar aquele conhecimento que ele tem dentro da instituição. Então, quando ele faz a certificação, ele recebe
uma avaliação que pode ser insuficiente, básico, intermediário ou avançado. E aí, essa avaliação, né, esse tipo de avaliação, ele impacta diretamente em outros sistemas do banco. Por exemplo, se um funcionário ele tem várias certificações avançadas, ele consegue pontuar melhor no nosso sistema de recrutamento. Então, não necessariamente o funcionário precisa fazer a certificação para aplicar no dia a dia dele. Por exemplo, eu tenho a certificação de agro, mas eu não utilizo ela no meu dia a dia. Mas é um conhecimento que eu adquiri e posso aplicar se um dia eu vier a trabalhar com agro. Entendeu? Então, a aplicação, ela pode ser realizada, mas ela não é o principal motivador para aquela certificação, né, para ele realizar aquela certificação. Ele pode estar querendo desenvolver novas competências até para estar preparado se caso ele venha a ser convidado para uma nova função. Bacana, aqui a gente vê as áreas de interesse, né, Marcelo, das pessoas, isso. Gestão de crédito, mas em primeiro lugar aqui, quantidade de funcionários, gestão organizacional e de pessoas, né? Muito Exatamente. Bacana isso aí. Exatamente, Então, a gente traz também as certificações legais e profissionais, né, que a quantidade de funcionários certificados. No próximo... Aí era o mapa, né? Que na minha apresentação aqui ele está em cima. E aí a gente chega no sistema de avaliação, que eu acho que o pessoal estava com bastante vontade de saber aí, né? Então, a gente tem esse sistema que é baseado em literatura acadêmica, né? E a proposta é que as avaliações sejam realizadas em 4 níveis, né? E aí, a cada nível que vai crescendo, vai aumentando a complexidade de avaliação, como está aí no slide, né? Então, uma vez, o modelo do Kirkpatrick, né? Junto até com o do Jack Phillips. Bacana, Marcelo. E aí, a gente tem no primeiro nível a avaliação de reação. Então, se a pessoa gostou ou não do treinamento, né? Então, ele registra o grau de satisfação em termos de qualidade, desempenho, desempenho do educador, conteúdo, entre outros. Aí a gente vai para um segundo nível, que aumenta um pouco essa complexidade, né? E aí é o quanto a pessoa conseguiu absorver daquele treinamento, e aí é a medida, né? Em que medida a ação de treinamento promoveu a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para o desempenho esperado no local de trabalho, né? Então, esses 2 primeiros níveis, a gente está muito atrelado à perspectiva individual do funcionário, né? Então, o que ele sentiu e o que ele absorveu do treinamento. E aí, depois, a gente vai para os outros 2 níveis, que são as avaliações organizacionais. Então, a Universidade Corporativa avalia o impacto do trabalho, do treinamento no trabalho do funcionário, né? Se houve melhoria no desempenho do indivíduo em seu trabalho em decorrência dessa aplicação de que ele aprendeu. Então, essa avaliação, ela mede com modelos estatísticos se realmente ele aplicou o conhecimento dentro da unidade. Assim, eu não vou entrar muito no modelo, porque ele é bem complexo, né? E, inclusive, eu não conheço ele inteiro, né, esse modelo estatístico, mas é um modelo estatístico que faz essa medição, essa aferição, se realmente ele aplicou o conhecimento na unidade de trabalho. E aí a gente vai para esse último, que é aquele que a gente falou, que é a avaliação... Não, no outro slide ainda, professora, o último nível, né, que é se houve impacto na organização e qual foi o retorno desse investimento, né? Então, para fazer essa avaliação, a gente precisa primeiro separar todas as variáveis que podem impactar no resultado da empresa e verificar realmente o que o treinamento impactou. Então, esse daí, a gente não costuma, como eu falei, a gente não costuma realizar em todos os treinamentos. A gente realiza cerca de 0,5% a 1% dos treinamentos da UNBB. Esse número, como eu falei, ele é baixo, né? Porque esse processo é muito complexo e custoso. Então, às vezes, como eu falei, a aplicação dele fica mais cara do que realmente fazer a capacitação. Então, normalmente a gente escolhe, para aplicar ele, os treinamentos que estão mais aderentes à estratégia corporativa e que tenham impacto em termos de público para fazer essa avaliação, né?
Só dois exemplos, a gente fez nos últimos 2 anos 2 dessas avaliações. Em uma delas, a gente conseguiu levantar, né, avaliar que o treinamento, que foi o Relacionae, a cada R$1, ele teve um retorno de R$250 para o resultado do banco, e o outro, que foi o workshop exclusivo, a gente teve a cada R$1 um retorno de R$3.700 para o lucro da empresa. Então, a gente vê que a gente está no caminho certo aí, né? Mas eu não sei se vai atender a expectativa do pessoal aí, mas os níveis que a gente tem são esses 4, e o mais complexo é esse do impacto na organização, que a gente não realiza em todos os treinamentos. Na próxima tela, a gente está acabando, gente, falta 3. A gente tem a UNBB Família, né? Como a professora falou, a gente não atende somente aos funcionários dentro da empresa, a gente também atende os seus dependentes, os aposentados, os adolescentes e jovens. Então, a gente tem trilhas lá que atendem todas as idades, desde crianças até a idade prateada, né? Eu ia falar a terceira idade, mas é a idade prateada. E aí temos também, no próximo slide, cursos abertos à comunidade, onde a gente tenta reforçar o papel e a visão do Banco do Brasil, né? A gente tem até um game lá que está aberto à comunidade, tá? Aí a gente vai falar da marca, como a professora falou, a marca da UNBB é uma marca própria, né? Ela é registrada, mas é uma marca que está dentro da marca do Banco do Brasil. Então, por isso, aquele nosso papel, né, a nossa visão de permitir o desenvolvimento do banco, né, e também melhorar a imagem institucional da empresa, né. Aí a gente tem algumas fotos do CONAR, né, a gente participa de vários eventos, mas eu acho que o principal é o CONAR. Alguns indicadores na próxima tela, que a gente trouxe aí de 2019, 6 milhões de horas de capacitação, 3,3 milhões de cursos concluídos, 555 mil logins, 3.225 bolsas, olha o investimento aí, 96,8 milhões, mais de 600 soluções de capacitação, mais de 150 trilhas, mais de 1.300 educadores, e aí rapidinho, eu acho legal falar que a gente está passando por um momento de transformação, então esses educadores estão tendo que se reinventar também, né? A gente já tem uma frente para repensar a forma de atuação desses educadores, né? A gente teve um piloto já com uma turma online. O grande desafio aí está na forma da estratégia, na metodologia, porque a gente tem treinamentos que a gente precisa que o grupo se divida, vai um para uma sala, o outro para outra sala. Então, esse eu acho que é o grande desafio, mas a gente já tem uma frente pensando nisso daí. Não está aí também, mas falando em frentes, a gente tem uma frente que está pensando já e está bem avançada, eu acho que até o final do ano deve sair, na modelagem do desktop, né, dos portais, ao estilo da Netflix, onde, através de analytics, o funcionário vai receber sugestões de treinamentos, não só alinhadas ao contexto de trabalho dele, mas de acordo com o que ele vai selecionando dentro do portal da UNBB, né? E aí, por fim, acho que tem mais uma tela, professora, que são os reconhecimentos, né? Todos esses reconhecimentos que a UNBB vem recebendo aí desde da sua fundação, né? Então, melhor universidade corporativa do mundo, Top of Mind em 2015, 16, 18, 19, Learning Performance, enfim, vários prêmios aí que a gente vem recebendo ao longo desse ano. Acho que é isso, desculpe pelo tempo, eu tentei ser mais rápido do que eu conseguiria ser aqui. Mesmo, Marcelo, aqui algumas perguntas, né? Eu acho que a Ilana, quais os canais que asseguram a mensuração da satisfação e de resultado dos colaboradores ativos do Banco do Brasil, quais os canais, né? A gente percebe todas as possibilidades, praticamente, de aprendizagem vocês aplicam, né? Então, e aí, acho que já respondeu, a Regina perguntou se no site do banco tem a possibilidade de cursos voltados para a comunidade, e a Regina pergunta quais os mecanismos
adotados para medir o real aproveitamento dos conteúdos, né? A questão que você já falou. Isso está dentro da avaliação de reação, né? De reação, isso. Porque quando o funcionário ele avalia o curso, ele avalia também o conteúdo. Então, essa parte de conteúdo está dentro da avaliação de reação. Professora Nara Braga, seja bem-vinda, que bom que deu certo hoje. Ela está perguntando se vocês têm relatórios de resultados quantitativos. Eu acho que foi a última lâmina, né, que você mostrou, isso, resultados quantitativos. Hoje, quantos colaboradores o banco, Marcelo? Você diz total? Mais de 97, eu não sei precisamente. Não sei se a Val lembra de cabeça, mas 97.500 e pouco. Não vou me lembrar exatamente. 97 mil, todos os estados, municípios, né? Tem uma capilaridade enorme. Esse relatório, ele está disponível lá no site da UNBB, né? Isso. O de 2019, vocês estão tendo um spoiler aí, porque ele não está divulgado ainda, mas eu consegui lá, ontem até eu demorei para enviar para a professora a apresentação, porque eu estava atualizando com os dados que eles me passaram aqui. Então, a gente não está divulgado de 2019, mas a gente tem ele disponível lá também já. Bacana, Marcelo. Eu vou abrir aqui rapidinho, eu sei que a gente está às 11h30. Quem gostaria de tecer comentários, pergunta, a professora Regina, que já está aqui engajada. Pois não, professora? É só realmente agradecer, né, brilhante participação aí, os conhecimentos, toda a proposta e a atuação realmente do banco, né, em termos de desenvolvimento das pessoas, da valorização, e também essa questão de estar aberta à comunidade, né, isso eu acho extremamente importante. Lá vai até a questão da solidariedade, da responsabilidade social também, né, e achei assim maravilhosa a explanação do Marcelo. Eles que era a primeira vez, mas parece que faz tempo, viu, Marcelo, que você domina, né, essa sua apresentação. Tava bastante nervoso, para ser sincero, eu falei para a professora, mas eu acho que a professora Tereza ajuda a gente, né, então acho que faz bastante esse link aí. Com certeza. E eu queria até ver se você poderia estar disponibilizando, né, porque eu achei um material tão rico. Já. Eu já ia perguntar ao Marcelo se eu poderia, né, Regina, a gente disponibilizar aí para quem está nos assistindo, Marcelo, se você... Eu não vejo problema, mas eu gostaria de primeiro consultar o pessoal da Universidade Corporativa e te mando na sequência, mas eu não vejo problema, até porque tudo que está ali a gente tem disponível lá dentro do site, né, só está... encorpado aí dentro dessa apresentação, e essa apresentação, inclusive, é a que a Universidade Corporativa usa para os benchmarks, né? Ali não coloquei na apresentação, mas nesse relatório que vai estar disponível logo lá no portal, ele tem todas as empresas que em 2019 fizeram benchmark com a Universidade Corporativa. Marcelo, a gente vai aguardar, então, a tua validação. Eu peço só alguns minutinhos, eu já te mando aqui pelo WhatsApp, professor. Sem problema. A professora Nara está agradecendo aqui, tá? A atuação de uma das maiores instituições, formação de um capital intelectual, né? A Marília está atualizando os dados, o Marcelo, olha essa aqui. Está vendo como a equipe de prontidão, 96.371 funcionários. Eu acho que 97 conta com os que estão cedidos, se eu não me engano. Mas, enfim, 96 mil. Certo. Gente, mais alguém para a gente chegar ao final? Professora Roberta, por favor. Bom dia novamente, né, Marcelo? Na verdade, eu já tenho um tempinho aí que eu cheguei, acho que antes do óculos virtual, né? Deu para eu aproveitar bacana. Peço desculpas, Marcelo, a gente não estava contando com essa convocação extraordinária, né? Mas esse momento todo de pandemia está deixando a gente muito assim, de alerta para qualquer necessidade.
mas agradeço muitíssimo a sua contribuição. Fico feliz de ver como o Banco do Brasil tem essa área tão bem madura, tão estabelecida e com tantos resultados. Tá? A Regina fez uma colocação muito pertinente, não parecia que você estava nervoso de forma alguma, você falou com a maestria tão grande, né, que para a gente estava fluindo tão normal que a gente passava mais tempo aqui lhe ouvindo, né? Quando a conversa está muito boa, o tempo não passa. Né, Regina? Então, muito obrigada a todos. Só fazer um comentário, né? Só fazer assim, um comentário, né, sobre aquelas artes do infográfico. A professora Regina, como colocou, faz um trabalho muito bom através dos projetos integradores, e os nossos alunos, assim, preparam materiais belíssimos, tá, Marcelo? Ela realmente tem uma forma aí de elaborar esse infográfico de uma forma muito coerente ao que o mercado exige, né? Ele pode desenvolver para qualquer empresa que ele vai ser muito bem visto. Parabéns à professora. A gente pode fazer esse benchmark aí um com o outro, porque a gente também tem aqui na GEPS, né, um colega que também tem bastante conhecimento para desenvolver, então a gente vai trocar umas ideias em relação a esses infográficos. Olha que bacana. Vamos sim, Marcelo, marcar uma reunião bem bacana de benchmark, várias estratégias de aprendizagem, né? Exatamente. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. E obrigada à professora Tereza, né, por esse momento, por ter nos juntado, assim, conectado, né, com pessoas tão ricas como o Marcelo, como a história do Banco do Brasil e as demais que a gente está vivendo nessa semana do Fórum de Gestão. Aproveito para convidá-los, né, mais tarde a gente vai ter duas lives muito interessantes, uma na área da saúde, né, com o superintendente da Unimed, o Weber, e também com a gestora de RH da Granja Regina, a Bianca, então estão todos convidados. Vou colocar aqui no chat aqui a informação. Eu falei para a professora que ontem eu entrei, mas eu entrei disfarçado, mas não foi por querer, não. É que eu entrei pelo notebook pessoal e já estava logado o e-mail da minha esposa, e entrou como Juliana lá, mas eu tenho acompanhado algumas lives, realmente, quem puder, tá bem legal, bem interessante, é um conteúdo muito bom para a gente até usar aqui na GEPS. Muito bom. E, Marcelo, eu queria mais uma vez agradecer, vamos fechar aqui o nosso evento, agradecer a todos que estiveram, né, aqui com a gente nesse momento tão rico de aprendizado, e deixo com você nossa gratidão à presença da sua equipe, de Valéria Sampaio, né, que é sempre muito inspiradora, e queria muito que você fizesse o fechamento para que a gente possa aplaudir você nesse palco virtual. A palavra é sua para o nosso fechamento. Professora, mais uma vez eu queria agradecer o convite seu e da Unifametro. A gente tem esse papel aqui, né, de divulgar a nossa universidade corporativa, que é, como eu falei no início, um grande orgulho do banco, né, e eu acho que, assim, tudo que eu falei está alinhado ao nosso propósito, que é cuidar do que é valioso para as pessoas. Então, se a gente conseguir fazer isso aí, a gente vai conseguir evoluir, vai conseguir desenvolver as pessoas e levar a marca do Banco do Brasil lá em cima. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos. Eu queria agora, gente, por gentileza, liguem seus microfones para a gente fazer um abraço, um aplauso muito virtual para o Marcelo. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, gente, até a próxima. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Até a próxima e logo mais à noite. Um abraço. Isso, bom dia. Tchau. Tchau. Obrigada.